Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao Coisas da Vida. Meu nome é Aloysio Alves e é uma alegria receber você aqui. E hoje eu tenho um baita de um assunto para conversar com vocês aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse cara aqui, ó, Bruce Lee. Mas fica tranquila, fica tranquilo que eu não vou ler essas quase 700 páginas que é considerada a mais completa biografia desse artista marcial, Bruce Lee. Esse livro se chama Bruce Lee, Uma Vida, escrito esse livro pelo Matthew Polly. Então fica aí também uma dica, uma sugestão de leitura. É preciso ter fôlego para ler esse livro, mas do começo ao fim dessa biografia você não para. E por que eu estou trazendo aqui o Bruce Lee aqui no Coisas da Vida? Porque eu quero tratar de um tema muito importante, que é a suavidade. É muito importante que você seja suave com você, que você pegue mais leve com você. Poxa, Aloysio, então por que você está trazendo aí o Bruce Lee, né? Um tremendo aí lutador, um tremendo ator e um incrível artista marcial, um praticante das artes marciais. E você sabe que eu também sou aí um amante, um admirador e um modestíssimo praticante do Kung Fu. Então eu tenho razões de sobra para trazer aqui um pouco do nosso amigo Bruce Lee, que de novo estou mostrando aqui o livro sobre o Bruce Lee, a mais completa biografia. E já que você está aqui comigo, clica aí, se inscreve no canal, toca o sininho para ser avisada e avisado dos próximos episódios. Mas é interessante que neste livro conta assim várias passagens da vida do Bruce Lee, e eu escolhi uma que tem a ver com a suavidade. Foi durante uma entrevista em que ele estava sendo aí entrevistado por uma equipe de jornalistas, e eu estou até abrindo aqui na página que está assim textual, né, contando palavra por palavra. Isso aqui foi transcrito. Mas é interessante porque é perguntado para o Bruce Lee o seguinte: o que você estudou? E eu lembro que essa entrevista foi feita nos Estados Unidos da América, né? E o Bruce Lee, claro, era um migrante, né? Um chinês, era um migrante. E nessa época que ele foi entrevistado, estava gravando muitos e muitos filmes de artes marciais, lá pelos anos 70. Inclusive o Bruce Lee é que fez popularizar tanto aqui no Ocidente, né, e sobretudo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o interesse pelas artes marciais. Inclusive eu, quando era criança, adolescente, eu passei a ter interesse pelo Kung Fu e por outras artes marciais através dos filmes do Bruce Lee. Mas essa entrevista, então, aconteceu nesse contexto. Ele estava produzindo vários filmes e ele tinha sido pai. E os jornalistas ali, aquela equipe de jornalistas, fica insistindo com ele como é que ele conseguia gravar tantos filmes, que hora que ele gravava, porque também ele estava tendo que cuidar do filho, né? Então, logicamente, quem já teve aí filhos sabe que principalmente os bebezinhos, e eles tiram literalmente o sono da mãe e do pai, né? Todos têm que cuidar, né? O bebezinho não tem hora e tal. E o Bruce Lee, ele, quando é perguntado, agora nesse momento que eu li para vocês aqui, o que ele tinha estudado, foi uma maneira assim um pouco sarcástica daqueles jornalistas provocarem, porque como o Bruce Lee era um ator de muito sucesso naquele momento, e também a vida pessoal, estava sendo pai, então eles quiseram pegar o Bruce Lee numa parte que as pessoas não conheciam e perguntaram para ele, o que você estudou? E o Bruce Lee fala o seguinte, ele faz uma pausa
e fala assim, ele olha para cima, olha para a direita e dá uma gaguejada e fala, filosofia. Isso, logicamente, causou aí, né, algum tipo de reação ali, corporal, né, desses jornalistas, enfim. E aí eles mudam de assunto. O jornalista diz para ele o seguinte, você me disse hoje, mais cedo, que o karatê, o jiu-jitsu, não são as mais poderosas ou as melhores formas orientais de luta. Qual seria, então, a forma mais poderosa ou a melhor? Então você percebe que aqui a pergunta é bastante capciosa, porque no momento também de crescimento, né, popularização do jiu-jitsu, do karatê, o Bruce Lee chega com o Kung Fu e então o jornalista tenta criar uma polêmica ali com ele, né? Então o Bruce Lee ele responde o seguinte, bem, eu não diria a melhor, mas na minha opinião, acho que o Kung Fu é bastante bom. Olha bem o equilíbrio dele, né? Ele ficou aí prensado, né, por esses jornalistas a talvez desfazer de outras artes marciais. E todo artista marcial, todo praticante de arte marcial sério, ele sabe da importância do respeito entre as linhagens da mesma arte marcial, mas sabe também da importância de honrar, de respeitar todas as artes marciais. Então o Bruce Lee imediatamente ele diz, eu não diria que é a melhor, mas ele é bastante bom, referindo-se ao Kung Fu, né? Aí o jornalista fala para ele, fale-me um pouco a respeito do Kung Fu. Bem, o Kung Fu foi originado na China, responde o Bruce Lee. Ele é o ancestral do Karatê e do Jiu-Jitsu. Trata-se de um sistema mais completo e é mais fluido. Por isso, quero dizer que flui melhor. Há uma continuidade nos movimentos. Então, veja bem, aqui ele consegue demonstrar aí uma certa tranquilidade para sair aí dessa dificuldade que aqueles jornalistas estavam colocando para ele ali, uma saia justa para ele. E por que eu estou trazendo isso aqui? Para trabalhar, como eu disse, o tema da suavidade. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas traz o Bruce Lee, que é um lutador, foi um ator famoso e tal, artes marciais, e aí a suavidade, o que tem a ver? Agora que vocês vão ver na entrevista para onde a conversa vai agora, que é o ponto que interessa para nós, né? É interessante, né? Então, o jornalista fala para ele assim, você poderia nos explicar como os princípios de um copo d'água se aplicam ao Kung Fu? Pediu Dozier, né? É o jornalista, trazendo à baila um dos tópicos discutidos na pré-entrevista. Então, o Bruce Lee fala, bem, para explicar o Kung Fu, o melhor exemplo seria um copo d'água, tá? Então, aí ele ficou mais tranquilo, mais confortável, que já não era mais uma pergunta assim, tipo saia justa, né? Porque a água é a substância mais suave do mundo. No entanto, ela pode penetrar a rocha mais dura. Olha que interessante, granito ou qualquer outra coisa. A água também é insubstancial. Com isto eu quero dizer, você não pode agarrá-la, não pode socá-la ou feri-la. É assim que cada praticante de Kung Fu tenta ser, suave como a água, flexível e capaz de adaptar-se ao seu oponente. Percebe por que eu estou indicando para você aqui no Coisas da Vida a leitura dessa biografia do Bruce Lee? É pela riqueza de informações que ela traz sobre a vida aí pessoal do Bruce Lee e a filosofia de vida que ele cultivava.
Então essa metáfora da água, ela é fundamental para trabalhar a suavidade. E ele diz que a água, por ser suave, ela é capaz de penetrar a rocha mais dura, o granito e outros materiais. O que eu estou querendo hoje, então, é trazer para você um convite, uma chamada para que você também seja como a água, uma pessoa mais fluida, mais tranquila, mais suave, porque com isso você vai vencer as durezas da vida. E olha que a vida real tem muitas durezas, muitas barreiras, não é mesmo? E aí, você está gostando aqui desse assunto aí sobre a suavidade, eu mostrando um pouquinho da entrevista do Bruce Lee? Tá gostando? Então dá um like. Se você está gostando, dá um like aí, porque ajuda o nosso canal a crescer, e isso é fundamental. Mas a suavidade também, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista de uma filosofia de vida, ela protege a sua saúde. Quando nós somos ou agimos assim de uma maneira muito ríspida, muito dura, muito direta, nós acabamos provocando em nosso organismo, em nossa mente, em nossa alma, em nossas relações, muitos estragos, muitos desconfortos. Por isso que a água é um grande símbolo, porque ela é suave, mas ela penetra realmente as situações, os desafios, ela vence desafios. E se você está enfrentando desafios na sua vida, que eu imagino que esteja, alguns mais, outros menos, pega leve com você, seja como a água, flua, e também você assim como disse o Bruce Lee, você também não poderá ser agredido. E o Bruce pergunta, a água não pode ser socada, não pode ser ferida. E eu deixo para você essa mensagem aqui hoje no Coisas da Vida. Procure ser suave. E se você gostou desse tema que eu trouxe hoje, por favor, compartilhe com as outras pessoas, coloca o seu comentário aqui nessa área, suas perguntas, que eu terei o maior prazer em responder. Eu espero você na próxima terça-feira, às 9h30, para mais uma conversa no Coisas da Vida. Por hoje, indicando Bruce Lee, eu fico por aqui. Fui. Forte abraço para você e até a próxima.